Olá, amigos! Nós estamos aqui no Observatório da Cultura do Brasil para mais um bate-papo na Semana Nacional da Música, do IBRAM, já é 20º ano. E a gente está aqui com o convidado Thiago Rafael de Souza, dentro da série de exposições que a gente está fazendo em parceria com o Museu do Som Independente, com a Fonoteca da Música Paranaense. E a gente está aqui junto com a mediação do jornalista Digão Duarte, também parceiro do acervo. E a gente vai bater um papo muito especial, porque desses trabalhos que nós temos feito parceria em pesquisas no museu, um daqueles que deixou um dos legados que eu considero mais importantes são as pesquisas que foram feitas pelo grupo de estudos do maestro Valtel Branco, grande músico e amigo, todos nós aqui fãs dele, né? Então é emocionante, inclusive, a gente poder voltar a tratar sempre do Valtel Branco, e uma felicidade. E o Thiago fez seu mestrado do EPG, né? Justamente sobre o maestro Valtel, assim como outro colega também fez pela Federal, Francisco Cabe. E agora a gente vai poder bater um papo sobre essa pesquisa. O Thiago vai poder também, depois de um breve bate-papo, falar um pouquinho sobre o trabalho, expor alguns aspectos. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Manuel. Obrigado, Digão, pelo convite. Eu fico bastante feliz, né, de poder falar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre a minha pesquisa, né, manter viva a memória do maestro Valtel. E obrigado pelas palavras, Manuel. Acho que, né, a gente fez um trabalho muito legal aí, cuidando de parte do acervo, tentando organizar parte do material do Valtel e rendeu uma contribuição muito legal, assim, né, com relação à pesquisa, e teve um fruto bom, assim, né, que se colheu, e é possível se colher muito mais aí com o material do Valtel. Perfeito, perfeito. Tiago, o seu trabalho, uma dissertação de mestrado pela UEPG, certo? Tiago Rafael de Souza, de 2018. O título é 1000 tipos diferentes de músicas, a trajetória profissional de Valtel Branco, de 1963 a 1985. Tá? E o maestro Valtel Branco, bom, quem está assistindo isso aqui deve saber a respeito do Valtel Branco, assim, foi um dos músicos mais reconhecidos e múltiplos que saíram do Paraná para ganhar não só o Brasil, mas ganhar o mundo também. Muitas vezes ele esteve muito nos bastidores. Você que está ouvindo aí, com certeza você já ouviu alguma música do Valtel, uma música que pode ser uma composição dele, um arranjo, teve arranjo dele, algo parecido, não tem como escapar. Ele estava onipresente em muitas na TV brasileira, em produções de artistas dos mais diversos estilos musicais da música brasileira, do rock, inclusive, e tal. Bom, mas quem vai falar mais a respeito disso aí é o próprio Thiago, né? Então, Thiago, eu abro aqui o espaço nesse nosso seminário para você fazer um resumo, assim, do seu trabalho, assim, que foi muito pesquisado, teve como uma das fontes de pesquisa aqui o acervo do MUSIN, Museu do Som Independente. Sim, sim. Então, a minha pesquisa buscava trazer a trajetória do Valtel dentro de um período determinado, né, dentro de 1963 e 1983, né, variando ali até 1985, justamente para trazer o que eu considero um personagem importante da música brasileira, que tem uma trajetória ainda um tanto quanto obscura, mas uma trajetória incrivelmente riquíssima, né, dentro desse cenário musical. Então, a minha ideia era trazer a trajetória profissional do maestro, né? E pensar em trazer essa trajetória profissional não é apenas, né, como somente a própria trajetória do Valtel, né? Então, eu tratei de trajetórias. Então, falando do Valtel como músico, um artista solo, do Valtel como um artista que contribuiu para outros artistas, o Valtel dentro do cenário da música televisiva. Então, foram trajetórias, né? Então, a minha ideia foi mostrar esses caminhos que o maestro percorreu, né? Então, traçados em paralelo. Então, a minha ideia era justamente essa, né? Traçar a trajetória profissional e destacar esses meios por onde o maestro transitou.
E como foi que você se interessou em pesquisar sobre o Maestro Walter Branco? O interesse assim veio justamente por sempre ver o nome dele relacionado em nas contracapas de alguns discos, né? Então a curiosidade de saber quem era aquele personagem que em grandes discos ali da década de 70, principalmente, e principalmente de trilhas sonoras de telenovelas, o nome dele sempre está presente. Então, a partir de sempre ver o nome dele, me veio essa curiosidade de saber quem era esse personagem, né? Até me deparar em saber que era um músico paranaense, que na época que eu comecei a pesquisar, estava residindo aqui em Curitiba. Então, né, fui descobrindo tudo através das contracapas de disco. Mais ou menos quantos itens você chegou a pesquisar? Você chegou a contabilizar quantos itens nessa pesquisa? Cara, eu acho que assim tem um total aproximado de 400 trabalhos assim que eu consegui catalogar, né? Que ele estava envolvido. Não quer dizer que são 400 músicas, né? Mas são 400 discos aí, né? Fazendo uma proporção, talvez deva chegar facilmente a 2.000 músicas. Mas Deixa eu fazer uma parte, Thiago. E é curioso, porque o primeiro levantamento era um colecionador de discos que frequentava vinil clube. Aí o Marcos tocava figurinha comigo, porque eu também estava levantando. Depois a gente descobriu que o Francisco estava fazendo levantamento. Daí você fazia um levantamento. E aí a coisa foi virando uma coisa meio arqueológica, né? São camadas de pesquisa. Quando a gente viu, tinha isso. E aí foi você, Thiago, que foi na Biblioteca Nacional, ou foi o Francisco? Foi o Francisco, Foi o Francisco, né? eu estava Lembrei. pesquisando em Ele outros sofreu acervos, lá porque os arquivos estavam meio fechados, os pesquisadores estavam dificultando, porque estava em greve na época, mas ele conseguiu alguma coisa. Aí eu consegui aquele material da Abramos, que mostrava as composições. Foi aí que a gente descobriu o furo, né? Que ele tem uma produção gigantesca que não está registrada. E a gente, naquele sofrimento, querendo que tivesse as obras dele registradas, até tentando ajudar até a família dele, né? A gente até passa da pesquisa, né? Até transcende a pesquisa para a questão da moral do mestre ser respeitada, né? O que tinha na época, assim, que eu lembro, assim, que eu me recordo, que estavam registrados eram cerca de 380 músicas, não passava disso, né? Então, aqui, só para destacar, na minha pesquisa, desse total aí que eu consegui catalogar, junto com o material que o Manuel tinha, fazendo contraponto com o material outros, que o... Foi uma soma. Sim, que o Francisco, por exemplo... Então, eu cheguei a um universo de 9 discos solos, 173 contribuições em LPs e compactos de outros artistas, e 100 produções da Rede Globo, né? Tirando teatro, cinema, que são outras contribuições. Mas aí soma aí, né? Pode fazer uma proporção de entre 1.400 e 2.000 músicas. Bem fácil. E tem aqueles números que eu obtive no Rio, com os maestros que trabalharam com ele, né? E diretor do estúdio da Odeon, também o Alceu Bocchino, que foi diretor musical com ele na Globo, que me falou o volume de produção deles, e que eles estimavam em participações em talvez algo em torno de 5.000 trilhas, composições só na Globo, em 30 anos de trabalho. E o rapaz lá do estúdio Odeon falou que ele gravava direto, chegava lá, fazia para dele ir embora, muito rápido, então ele era muito dinâmico, então ele participava de muita coisa. E que existe essa suspeita de que ele possa ter participado de até 1.000 discos, porque naquela época não se registrava, não colocava o nome dos autores, ele reclamava muito disso, de que não colocava o nome do artista na contracapa. Né, essa suspeita, suspeita nossa, você também compartilha, de que o número é bem maior? Não, compartilho porque tem uma entrevista da Folha de São Paulo de 1986, em que ele fala, na época, na entrevista, ele fala de mais ou menos 2.000 arranjos só dentro da televisão, né? Então, esse número facilmente deve chegar perto desses 5.000 trabalhos, assim, né? Se for levantar música por música, e aí aquelas suspeitas, né? Acho que dá para imaginar, na verdade,
o que ele participou lá, principalmente no final da década de 50, início da década de 60, que é esse período onde os discos, a maioria não tinha os créditos, né? Mas dá para fazer essa estimativa e imaginar por conta dos momentos em que ele estava como músico contratado dessas gravadoras, né? Então é bem possível, é bem possível. E entre os mais conhecidos, a gente está falando de um universo muito grande de artistas com quem ele trabalhou, mas eu estou aqui diante da sua monografia, eu tenho que no resumo aqui tem uma citação aqui, alguns mais conhecidos, né? Aqui diz, por exemplo, que entre os artistas com quem ele, da indústria fonográfica, que ele trabalhou, destaca-se João Gilberto, Elis Regina, Dorival Caymmi, Tim Maia, Alceu Valença, Odair José, entre tantos outros, que do rock posso citar o Cazuza, no disco Ideologia. Sim. Seu caminho também é marcado por trilhas sonoras em telenovelas e programas da Rede Globo de televisão, tais como Irmãos Coragem, Assim na Terra como no Céu, Selva de Pedra, O Bem Amado, Escrava Isaura, Roque Santeiro, Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele foi daquele time, aquele núcleo de maestros arranjadores que faziam tudo quanto é músicas dentro da emissora, né, da TV. E, claro, não podemos deixar de citar um trabalho mundialmente conhecido que ele, dentro do estúdio do Henry Mancini, ele foi contratado para ser um dos arranjadores da trilha sonora do filme A Pantera Cor-de-Rosa. Exato, e também fazer jus que aos maestros, né, para citar quem eram, era o seu Boquinho, do Guerra Peixe, o Inátali, o Radamés, Radamés Inátali e o Valtel, né? Timaço, né? Sim, com certeza, né? Um grande time. Então, nesse universo, assim, eu tenho aqui algumas anotações que eu destaquei aqui para trazer para vocês. Tem um universo que aproxima-se, né? Eu acabei construindo uma rede de atuação, né? Nesse universo do Valtel, assim, dentro e separando justamente esses três cenários, né? Então, dentro da Tele Globo, da TV Globo, né? Da Rede Globo, dentre todos esses trabalhos, há conexões com 221 artistas só de trabalhos dentro da televisão, né? Então, são 312 contribuições musicais e 95 trabalhos listados, desses que eu consegui levantar. Hoje tá bem difícil de acessar essas informações, né? Há algum tempo atrás era mais fácil, que tinha no Memória Globo. Hoje em dia o Memória Globo tá meio bagunçado, assim. Então essas informações foram mais fáceis de encontrar lá. Sem dizer os pseudônimos que ele usava dentro da televisão mesmo, né? Então são vários. A Free Sound Orchestra, o William Hammer, Ayrton Fogo, Bianco, Orquestra e Coro Som Livre, Orquestra Romanza, W. White, Aisha, W. Blank, Sunset Orchestra, Season of Love, Life Game Orchestra. Então são vários, assim, isso dentro da televisão, né? A contabilidade sempre é muito alta no Valtel, ele é muito superlativo, esse músico, contabilidade de músicas que ele arranjou, discos que ele produziu, artistas que ele trabalhou, e até de pseudônimos, estou vendo que a contabilidade é alta. As várias faces. Ele tem de gêneros, né? Sim, ele tem os próprios os nomes, né, os seus pseudônimos. E como ele fazia parte da Orquestra Som Livre, eles foram criando outros nomes para a própria orquestra. Então ele tem os seus pseudônimos como grupo, né, principalmente junto com o Antônio Faia, e aí eles foram derivando para outros nomes, né, justamente para participar das trilhas sonoras internacional das telenovelas. Você já falou das dificuldades, uma que do Memória Globo, né, que os dados hoje não estão mais tão organizados, não tão acessíveis assim, na verdade. Acessíveis, né? Esse é o termo. Então, essa é uma dificuldade. Eu queria saber em questão da pesquisa, quais as outras dificuldades assim que você encontrou no caminho para realizar esse trabalho? Sim, né, como no começo ali eu comentei com vocês, o Valtel tem uma trajetória ainda um tanto quanto obscura, né? Uma trajetória ainda que é marcada por esses episódios de não registros. Então, a própria carreira, né, o Valtel acho que acabou se preocupando muito mais com a produção musical do que em administrar sua carreira, por exemplo, né? Na questão de fazer os registros das suas músicas, cuidar dos direitos autorais, né? Acho que ele acabou
não se organizando, talvez delegando essa função para uma outra pessoa e, né, enfim, esses registros acabaram se perdendo. Então é muito difícil, né, de fato, encontrar registros, e a minha intenção enquanto pesquisador era justamente mostrar aquilo que era possível provar do Valtel, né? E como eu falei, é possível imaginar trabalhos por conta de época, de contratos que ele teve, mas de fato é muito difícil encontrar registros, né? Então são poucos os locais que têm se organizado. A Biblioteca Nacional, o Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro tem alguns registros, mas eles também não são tão organizados e fáceis de achar. A Memória Globo hoje o acesso está um pouco mais restrito. Antes tinham informações que eram muito mais fáceis. E eu acabei utilizando muito recorte de jornal, muitas notas de jornal e revistas da época para poder traçar essa trajetória. Mas é um trabalho muito difícil, assim, né? São poucos os acervos que trazem informações concisas, informações que estejam de fato organizadas e catalogadas, né? Então esse era um trabalho que a gente começou a fazer aí no museu, catalogar a obra do Valtel que tinha, né? Enquanto grupo de estudos, né? A preocupação para que de fato as pessoas conheçam a obra do Valtel, coisa que para a gente foi bem difícil encontrar material, né? E isso foi sentido também durante a produção do livro A Desconstrução da Música na Cultura Paranaense, lançado em 2004. Ele deu lá um capítulo sobre Valtel e deu uma amostra, uma referência sobre a carreira dele. Assim. Só que na época, devido à dificuldade também, se você teve essas dificuldades hoje, imagina na época, assim, Sim, o Manuel foi organizador do livro e foi responsável por aquele artigo, né, que foi baseado numa entrevista traduzida ipsis literis, assim, inclusive com o jeito de falar, assim, o jeito peculiar de falar do Valtel, né, que tipo, tem que deixar, vamos deixar assim, que isso aqui é a cara do Valtel, a personalidade dele, né, eu achei super interessante manter assim, né, mantendo o jeito que ele fala mesmo. E na época, devido a essa dificuldade de acesso a documentos, eu queria saber de você, que o Manuel foi o autor, você pesquisou, né, nesse artigo, assim, devido a essa dificuldade de acesso a documentos na época, passaram alguns furos? Pode comentar a respeito do que vocês descobriram? Eu acho assim, tem algumas coisas que ainda precisam ser bem explicadas, assim, né, quanto à trajetória do Valtel, assim, que não é que são furos, eu digo assim, talvez ele esteja em momentos, né, e por conta da memória, assim, de ter vivido milhares de coisas, assim, né, o que a gente sabe do maestro, ele não conseguiu traçar uma trajetória muito bem definida quando ele dava entrevistas ou quando ele falava. E eu acho que, assim, não que seja furos, mas eu acho que a entrevista que vocês, né, que o Manuel transcreveu, que vocês fizeram no livro, eu acho que ela acabou sendo reproduzida por muitos outros pesquisadores, né? E, de fato, acho que esses outros pesquisadores não se deram ao trabalho de pesquisar outras coisas a não ser usar a desconstrução, né? Então, acho que não para mim não seria uma falha, mas seria uma falta de interesse em pesquisar outras coisas além do que já foi produzido, sabe? Então, não uma falha. Eu ainda sinceramente, né, na minha intenção como pesquisador, ainda faltam explicar detalhes do Valtel trabalhando em Cuba, detalhes do Valtel trabalhando nos Estados Unidos. Então, para mim, é as coisas que eu ainda tenho mais curiosidade enquanto pesquisador, é o que ainda me move pesquisar o Valtel, é pesquisar de fato, né, quando foi, se foi, né, os períodos, assim, porque muito se fala lá próximo à Revolução Cubana, final da década de 50, né, só que aí os grandes músicos de Cuba já tinham migrado para os Estados Unidos antes da Revolução Cubana, já tinham produzido discos nos Estados Unidos, o Valtel tinha contrato aqui no Brasil com algumas gravadoras, então são coisas que ainda precisam se explicar, né, nessa linha do tempo do Valtel. Então são muito mais coisas que precisam ser explicadas. Então eu ainda não considero falhas, né? Não consideraria falhas. Eu queria comentar também, Digão, que é isso, é um artigo preliminar, porque não tinham feito até então um trabalho assim de fôlego, né, que apresentasse, vamos dizer assim, uma síntese, né, da vida do Valtel. Foi uma entrevista muito longa, né,
Aquilo ali é, na verdade, editado, porque a entrevista original foi de 2 horas e meia de gravação, né? Foi junto com o Menando e com o Sérgio Albá, numa série do Conservatório de MPB. E a gente fez junto, mas eu preparei, né, o repertório de pesquisa das perguntas, por isso que até lancei depois, mas eu dei crédito para eles, que eles ajudaram na entrevista, né? E eu acho que ali tem umas coisas assim familiares que as filhas não confirmaram. De trabalho, não. De trabalho, todo mundo diz, não, o Walter trabalhou com todo mundo. O pessoal do Rio, que eu visitei algumas vezes lá para bater um papo, eles diziam, não, ele trabalhou com todo mundo. O que eu e o Thiago, depois no grupo, com o Okabe e com os outros colegas que ajudaram em algum momento, fomos notando, é que o Walter ele não diferencia quem ele fez arranjo, de quem ele produziu, de quem ele trabalhou num espetáculo. Então, ele trabalhou. Então, ele não explica direito em que condições ele trabalhou. Por exemplo, chegou, sei lá, o Frank Sinatra no Brasil e ele que ensaiou a orquestra do maestro. Exato. Uhum. Então, ele trabalhou com o Frank Sinatra. Veja, trabalhou. Né? Mas isso tudo na mente do Walter, e todos eram amigos. Então, ele tratava tudo igual, todos os trabalhos tudo igual. Né? E tem um problema sério de cronologia. O Thiago lembrou bem. E a gente ia comparando um documento, assim, tentando rachar a cabeça do que ele falava, do que já tinha visto, do que a gente achava. Eu achei fantástica a experiência do grupo por causa disso, porque daí a gente foi tirando essas dúvidas. E eu fiquei feliz também que os trabalhos estão elucidando várias questões, principalmente os trabalhos do Thiago e do Francisco. Que daí dá um caminho sério que pode daí um dia chegar a uma biografia digna, assim, que o maestro merece. Eu acho que é justamente esses contrapontos aí nessa cronologia, né, nessa trajetória. Ainda precisa, né, juntar ainda de novo novas fontes e fontes que a gente já tem e fazer essa cronologia de verdade, assim, né? Então, é uma coisa que ele merece ser explicado, e é aquilo. Eu acho que a grandiosidade da obra dele, a grandiosidade de todas essas participações, ele acabava não diferenciando os trabalhos. Ele trabalhou. Então, assim, de fato, ele teve essa relação com músicos do mundo todo, né? Isso é uma coisa que não dá para dizer que não, né? Igual o Manuel falou, ele de fato trabalhou, muitas dessas obras são incontestáveis, e é muito mais uma questão de cronologia hoje mesmo. Eu queria saber, eu estou o grupo de estudos, né, que foi montado, o grupo de estudos do Walter Branco, né, que foi muito precioso para realizar essa pesquisa, né? Queria saber como é que era a dinâmica do grupo, assim, como vocês tinham acesso aos materiais, e quais dificuldades encontradas nesse GT montado aí de pesquisa. Eu acho que, né, partiu da ideia do Manuel, a gente montar o grupo, mas acho que a nossa intenção, de fato, foi que cada um trouxesse uma contribuição, né? Então, a gente estávamos fazendo pesquisas com o mesmo objeto, né, mas com objetivos diferentes. E aí a gente foi agregando fontes, foi agregando informação, um trazia uma informação, outro trazia outra, juntando material, e aí, ao mesmo tempo, a gente conseguiu um acesso maior ao material do Valtel, foi catalogando uma coisa, foi catalogando outra, né? Então, o propósito acho que serviu muito mais para a gente trocar experiências daquilo que a gente estava pesquisando, tentar montar essa cronologia, e a grande contribuição, de fato, acho que foi juntar fontes, juntar material de pesquisa, né? E um acesso um pouquinho mais dinâmico, o próprio maestro, os materiais dele, a família autorizou. Até depois tivemos uns problemas, porque ele tinha que ir para o Rio e depois tinha essa história do que fazer com o acervo, porque estava dando conflito, tinha um pessoal querendo criar uma ONG. E aí teve uma hora até que a gente teve que abrir mão do material. Cheguei para a família e falei, olha, estou com medo do Walter ter um treco, porque ficam espalhando fofoca, a gente acessando o material, é só pesquisador acadêmico, a gente sabe. E as pessoas falaram, Manuel, a gente confia em você, a gente sabe. Daí eu falei, mas tá bom, então cuidem, depois a gente pensa. E a gente estava também numa fase que eles estavam finalizando, né, os trabalhos, então já estava bem adiantado, mas a gente queria fazer mais. Por exemplo, no futuro, vamos ainda tentar comparar as partituras, a gente tem autorização das filhas, tudo, mas ali na época, se a gente tivesse comparado com ele, como era a intenção,
a gente talvez conseguisse explicações do que foi arranjo, do que era a composição. E, infelizmente, o Waltel ficou doente, teve que ir para o Rio, o material ficou trancado e a gente não conseguiu esclarecer isso e não vamos conseguir esclarecer nunca porque o Waltel faleceu. Sem ele junto a essa parte, a gente não vai conseguir esclarecer nunca, é uma pena. Mas foi muito bacana, assim. Foi muito bacana. Dentro desse material, assim, tem um que ainda me traz uma dúvida, assim, que é dos meus próximos objetivos, assim, enquanto pesquisador, que era uma das partituras escrito abertura do Rei do Gado. Então, uma coisa que eu fiquei intrigado em ir atrás, assim. Eu ainda não fui, mas é uma coisa que eu pretendo, assim, né, para saber de fato. Já é um período muito depois que ele saiu da Globo, né? E ele continuou fazendo a gente sabe, ele continuou fazendo alguns freelances para a Globo. Teve um contrato breve no SBT, que isso foi uma coisa curiosa que a gente achou aí nos registros do Waltel, né? Mas é uma coisa que eu ainda tenho muita curiosidade em pesquisar, né? Esse pós aí, o que ele fez, né? E do GT, esse grupo de estudos, além de vocês dois, aí, quantos pesquisadores tiveram do total, assim, entre, não sei se todos participaram do início ao fim, assim, se teve os pesquisadores perenes, tem alguns que podem ter sido temporários, né? Quantos ao todo, assim, participaram? Colaboradores foram vários, né? Passou de 7, mas trabalhos que estão escrevendo, né? Foi o Francisco e o Thiago. Os trabalhos assim que saíram foram, né, o meu e do Francisco. Certo. Eu queria saber de você, Thiago, qual que é a relevância de estudos como estes em acervos, como o do MUSIM, Museu Independente, Fonoteca da Música Paranaense. Acho que a importância é mostrar, né, que esses acervos são riquíssimos para contar história. Tem muitas informações nesses locais e elas precisam ser acessadas. E esse acesso é o que vai contar a nossa história, né? Como, por exemplo, a história do Waltel, uma história, né, que é ainda um tanto quanto obscura, a gente precisa trazer novos fatos à tona, né? Com certeza aliás, tem muita coisa que é possível descobrir ainda. Então, acho que a relevância desses acervos é a relevância para a própria história, né? Vocês aí no Musim com certeza tem muitos materiais que em nenhum outro local é possível de encontrar. Então, vocês precisam preservar esses espaços, precisam preservar esses materiais, ter catalogados, e as pessoas precisam ter interesse em ir atrás, né? Realizar pesquisas, essa pesquisa ser fomentada. E vocês têm um material riquíssimo para a história da música paranaense, né? Para a história da música curitibana, e de vários cenários, né? Não se prendem a um estilo, a um rótulo, a um período. Eu acho que vocês têm um papel de grande relevância para a história paranaense. Bacana. Obrigado. E eu queria que você agora vamos chegar a uma conclusão aqui a respeito aqui desse trabalho. Antes da conclusão, acho que eu queria saber um pouquinho mais do trabalho, viu, Digão? A gente tem aqui quase 10 minutos ainda? Sim. Então deixa eu fazer mais umas perguntinhas aqui. Sim, vamos lá. Eu notei assim que você fez uma abordagem pegando também alguns períodos e alguns trabalhos, né? Você destacou alguns trabalhos, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro capítulo, você, além das considerações, né? Você pega uma questão aí do samba brasileiro, você faz conexões do Waltel com alguns músicos, né? E ele fez início ali com a bossa, com o jazz, muito com a black music, com o samba, né? Ele estava ali engajado. Você achou ali alguma coisa curiosa ou que vale destacar assim desse período? Desse período final dos anos 50 até o meado dos anos 70, eu acho que é a pluralidade, né? A grande sacada do Waltel, acho que foi essa pluralidade. Não se prender a um estilo, a um gênero, né? Ter um rótulo. Então, assim, o Waltel, né, é uma frase que é muito característica do Waltel, um indivíduo singular, mas com uma pluralidade imensa.
Então, acho que a grande curiosidade desses primeiros capítulos assim, é mostrar essa diversidade musical. Eu traria para você, assim, como curiosidade, o capítulo na qual eu destaco a participação dele dentro da música televisiva. Aí eu traria curiosidades, assim, né, de fato, em dizer o Valtel como ator, né, participando de produções da Globo, né? Em um dos personagens de Tititi, né? Esqueci o nome do personagem agora, mas ele teve uma série própria e o Valtel participou de uma dos episódios dessa série. E o personagem dele era chamado o Velho do Alaúde. Né? Então tem essa face do Valtel ator, assim, que é uma curiosidade. O Valter, o Digão lembrou uma coisa uma vez, ele falou, pô, mas o Valter era citado lá no Mussum, que ele gostava dos Trapalhões, né? Eu ia falar isso. Conte essa, Digão. Então, é um episódio do Mussum que estava tentando entrar numa casa, assim, só que não dá para entrar, acho que tinha muito cachorro, assim, tipo, ele falou, isso aqui tá parecendo a casa do Valtel, o Mussum falou. Ninguém entra, ninguém consegue entrar, porque acho que é porque o Valtel, ele fazia criação de cachorro fila brasileiro na casa dele, cheio de cachorro, aí. Por isso que o Mussum conhecia e falou, essa aqui é a casa, essa é a casa do Valtel, nem dá para entrar. Ele era até piada até nos Trapalhões. Então, você vê para a gente perceber essa pluralidade dele, né? Então, participação tanto nos bastidores da música, como artista, solo, como músico contribuinte para outro artista, né? A participação dele aí como ator, né? Então, é uma diversidade muito grande dentro desse cenário, né? Então, por isso que o meu objetivo era justamente mostrar as trajetórias, né? Que não dizer que o Valtel, um músico que teve uma trajetória retilínea, né? Começo, meio e fim demarcados, bem definidos, né? Muito pelo contrário, a trajetória dele como profissional, ela não tem essa característica de ser retilínea, com um fim determinado, né? Um começo, meio e um fim. A gente percebe que ele transitou por vários meios, por vários gêneros, com vários artistas. Então, é o que eu destaco, assim, né? Essa trajetória ainda dele. Da TV, Thiago, então, você se lembra, assim, ou destacaria algumas peças que você acha que as pessoas gostariam de saber que é do Valtel? Que gostariam? Acho que é O Tempo e o Vento, né? Acho que as pessoas mereceriam saber que, de fato, essa trilha foi do Valtel. E não do Tom Jobim como anunciado. Exato. Eu acho que essa... Escravizaura, a Moreninha. Eu acho que o grande destaque aí são na época não era o LP, né? Era o compacto das novelas das 6. Então, acho que a grande relevância, assim, que as pessoas precisavam saber que, de fato, essas obras eram do Valtel, é a das telenovelas das 6 horas, das 18 horas. E tem ainda algumas coisas assim, né? O Bem Amado, Irmãos Coragem, eu gosto demais da trilha. E tem várias, né? Programas infantis, infantos juvenis, como a Vila Sésamo, por exemplo, a versão brasileira da Vila Sésamo, feita aqui com o Fábio Migliato e outro grande elenco. Sítio Pica-Pau Amarelo, também do Monteiro Lobato. Tem o Pirlim Pimpim, né? Tem vários, assim, mas eu acho que, né, até posso trazer... São os mais bonitos, são os mais bacanas, olha. Também, não é porque a gente foi amigo dele, não, é porque é mesmo. Sons muito bonitos, né? Ficam na memória, né? Mas eu acho que, de fato, assim, essas telenovelas das 6 horas, eu acho que algumas coisas ainda também precisavam ter mais destaques, assim como o do Valtel. Isso cai por conta dos créditos que faltam, que são várias orquestras que ele participou ali enquanto ele trabalhava na Musidisc, né? Principalmente o Românticos de Cuba. De fato, responder também a questão, que essa é uma questão muito difícil de se responder, que é a questão do Ayrton Fogo, né? Sim. Que acho que é uma questão que precisaria ser respondida. Mas eu, de fato, destacaria, acho que a construção que ele fez
das trilhas sonoras das novelas, das telenovelas das 18 horas. Tiago, antes de você ir para a conclusão, que a gente já está chegando no final, só queria destacar aqui um pouco do trabalho do Okabe, que não está aqui hoje, mas que vale a pena também citar, porque o Okabe também participou do grupo de pesquisa, fez um trabalho bonito, e ele fez ali uma parte de organizações de partituras, um pouco de historiografia com a coisa bibliográfica, né? Nesse caso discográfica, né? E que ficou também um trabalho interessante, falando um pouco da Pantera Cor-de-Rosa, do Rio de Janeiro, da Globo, falando dele em São Paulo e Curitiba, as homenagens, e que eu acho que lá, se a gente na desconstrução fez uma introdução ao tema, as obras de vocês são complementares às nossas e as de vocês uma do outro. São obras que são complementares, andam juntas. Queria também destacar aí o trabalho do Francisco. Agora uma conclusão breve, porque, né, Digão, estamos chegando ao final. O final. Sim, temos pouco Tiago, é tempo contigo. Também, né, só rapidinho assim, ressaltar a pesquisa do Francisco, para construir, né, o sobrenome? O Francisco Okabe, né? Para construir a discografia do Valtel, a pesquisa dele contribuiu muito para mim, né? Tem muito crédito do Francisco dentro da minha pesquisa, mas o que né, para concluir, assim, eu acho que seria importante a gente não deixar o nome do Valtel cair em esquecimento, né? Porque ele tem muita relevância para a história da música brasileira, ainda é um personagem de bastidor que precisaria, né, precisaria não, ele precisa ser trazido à tona, precisa ter destaque, né? Eu acho que a mídia e alguns grandes artistas com os quais ele trabalhou ainda não lembram do Valtel como ele deveria ser lembrado, né? Então, como conclusão, eu acho que o Valtel merece muito mais do que apenas o que nós estamos fazendo. Eu acho que o Brasil, né, assim, a história da música brasileira deveria ter um capítulo especial para o Valtel. Perfeito, Tiago. E vamos aí, conta com a gente. Conta Obrigado. com a gente também está nessa. Né? É uma luta, é uma luta. É uma luta. Digão, obrigado também pela mediação. Foi tudo ótimo. Agradeço a você, Tiago. Parabéns pelo trabalho. Obrigado pelo convite. Que seja divulgado mais e mais. Amigos, esse foi mais um bate-papo aqui no Observatório da Cultura do Brasil, agora na Semana Nacional dos Museus, realização do IBRAM, nessa parceria com a Fonoteca da Música Paranense e com o Museu do Som Independente. Até breve, nos falamos. Certo. Obrigado. Um abração para vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.